carbono, tá? Olha aqui. Esse daqui está representado. As ligações sigma, orbital sp2, que tem, ó, forma a ligação sigma com o carbono, e forma com os carbonos, e forma a ligação sigma com o hidrogênio. Ok? Bom, se todos esses carbonos têm hibridização sp2, então vai ter um orbital sp2 aqui, um orbital sp2 aqui, que vai sobrepor para formar a ligação sigma. A mesma coisa aqui. E vai ter, cada um tem orbital p, orbital atômico P, que não se combinou para formar orbital híbrido, tá? Então, ele é planar, tem 6 carbonos, né? O benzeno tem 6 carbonos, todos hibridizados em sp2, tá? E em cada vértice desse tem um hidrogênio. Então, todos eles têm um hidrogênio. De maneira que você tem, como está representado aqui, C6H6, onde cada carbono tem ligado a ele um hidrogênio, tá? Então, ficando o plano do anel, tá? Então, cada carbono hibridizado em sp2 tem orbital p com um elétron, tá? Então, os orbitais p, eles se sobrepõem para formar ligações pi, tá? Então, são 6 carbonos, cada carbono tem um elétron, então, tem 6 elétrons para formar ligações pi, tá? De maneira que ele vai ter 6 elétrons pi, tá? Então, esse, esses 6 orbitais, eles são deslocalizados. O que significa isso? Esse orbital aqui, orbital P, pode se sobrepor com esse, ou pode se sobrepor com esse. Tá? A mesma coisa, esse pode se sobrepor com esse ou com esse. De maneira que é o seguinte, que ocorre uma sobreposição de orbitais paralelos, formando uma nuvem de elétrons acima e abaixo do plano do anel aromático. Tá? Então, esses 6 elétrons π deslocalizados, tá? É que dá a aromaticidade, é que dá a estabilidade do anel aromático, tá? Bom, então, como os 6 elétrons π, eles pertencem aos 6 carbonos, às vezes a gente representa dessa forma, como sendo um círculo de elétrons π. Aqui tem 6 elétrons π, tá? Quando a gente diz deslocalizados, é porque esses elétrons π, os 6 elétrons π pertencem aos 6 carbonos, tá? Todos os comprimentos das ligações carbono-carbono são iguais, certo? De maneira que é o seguinte, não teria, por exemplo, uma dupla aqui, uma dupla aqui, uma dupla aqui. Às vezes a gente representa dessa forma, mas sabendo, consciente de que eles estão deslocalizados, porque a dupla pode estar aqui, aqui e aqui, mas pode também estar aqui, aqui, aqui. Certo? Em carbonos alternados, formando cada ligação π tem um par de elétrons. Então, ele tem 6 elétrons π. Então, a gente sabendo que eles são todos, todos os elétrons são dos 6 carbonos. É tanto que é o seguinte, não existe ligação simples e ligação dupla, não. Todas as ligações carbono são iguais e medem 1,39 ângstrom, certo? Bom, eles são nomeados, né, como derivados do benzeno. Né? A gente coloca aqui o nome do substituinte e é seguido do nome benzeno. Então, bromo-benzeno. Aqui o grupo terc-butil, então terc-butil-benzeno. Esse é o grupo NO2, tá? NO2. Esse é o substituinte, então é o grupo nitro. Esse é o grupo nitro, então nitrobenzeno. Certo? Bom, existe aqui uma tabelinha em que você tem os derivados monossubstituídos, quer dizer, são aqueles derivados que têm um substituinte no anel aromático. Tá? Então, sai o hidrogênio e entra um grupo aí. Bom, nós temos aqui o nome sistemático, que esses nomes comuns são mantidos pela IUPAC, tá? Esses nomes comuns. Aqui é o nome sistemático, é o nome
pela IUPAC. Mas esses nomes comuns também são mantidos pela IUPAC. De maneira que você, quando tem o grupo fenil, o anel aromático, ligado a C-OH, esse é o grupo do aldeído. Então, é benzeno carbaldeído, ou bem conhecido como benzaldeído, tá? Você pode ter um COH, o grupo carboxílico, ligado ao anel benzênico, que é o ácido carboxílico, ou o famoso ácido benzoico, tá? Esse daqui é o grupo vinil, esse é o grupo vinil, ligado ao anel aromático, ele ficaria vinil benzeno, ou conhecido, o nome comum é estireno. Essa cetona, esse grupo C-O, ligado a um grupo metil, que é o metilfenil cetona, né? Porque você tem dois grupos ligados ao carbono da carbonila, tá? Então, é o que nós chamamos de acetofenona. O OH ligado ao benzeno é o benzenol, que nós conhecemos como fenol, bem conhecido como fenol, o nome comum, é o que nós conhecemos, tá? O OCH3, que é o metoxbenzeno, é conhecido como anisol. E o NH2, ligado ao anel benzênico, é a anilina, que é a benzenamida, é a anilina. Bom, não está aqui na tabela, mas tem aqui também, que é um nome comum, que é bastante utilizado, é quando no lugar desse NH2 tem um CH3. O CH3 ligado ao anel benzênico. Então, esse é o tolueno, a gente vai ver mais na frente, certo? Bom, é, o benzeno ele pode ter dois grupos substituídos iguais, dois metil substituídos em posições vizinhas, em posição alternada e em posição oposta, tá? Esses derivados dimetílicos do benzeno são chamados de chilenos, tá? Chilenos. Então, nós temos, quando eles estão em posição vizinha, nós dizemos que ele está em posição orto, tá? Orto. Então, dizemos que tem um grupo 1, 2 de substituído, tá? Porque ele está na posição 1 e na posição 2. Então, eles estão vizinhos. Na posição 1, 3 é o meta. Na posição 1, 4 é o para, certo? Então, esses são os chilenos, que nós dizemos. Ou nós colocamos ortochileno, metachileno e parachileno, ou colocamos 1, 2 de metilbenzeno. 1, 3 de metilbenzeno e 1, 4 de metilbenzeno. Então, esses são os derivados de substituídos do benzeno, tá? Nesse caso, de substituído contendo o grupo metil. Bom, vamos considerar mais na frente aí eu mostro, tá? Bom, esses prefixos orto, meta e para, eles podem ser usados quando substâncias nomeadas, a gente pode usar ele como sendo um derivado daquele da tabela, certo? Daquele da tabela. Então, na tabela nós temos, aqui pode ter aqui, orto de clorobenzeno ou 1,2 de clorobenzeno, tá? Esse não está na tabela, como eu falei para vocês, é o CH3 ligado ao benzeno, que nós chamamos de tolueno. Então, mas nós podemos colocar o nome como sendo derivado do tolueno. Tolueno é esse CH3 ligado ao anel aromático, sem esse grupo NO2, tá? Com esse grupo NO2, ele está em relação ao CH3 na posição meta. Então, esse daqui seria o grupo tolueno, esse aqui seria o tolueno, então a gente pode colocar a nomenclatura como sendo derivado do tolueno, certo? Então, nós colocamos meta, porque o grupo NO2 está na posição meta em relação ao CH3, meta nitro, que é o nome
nitro é o NO2, nitrotolueno, certo? Ou então 3-nitrotolueno, porque a gente vai pegar ele como sendo um derivado do tolueno. Do mesmo jeito, se você lembrar aqui na tabela, esse grupo C-O, CH3 é o acetofenona. Aqui, ó. Acetofenona, esse daqui, ó. C-O, CH3 ligado ao benzeno. Então, essa é a acetofenona. Então, nós podemos colocar esse composto como sendo um derivado da acetofenona, tá? Então, ficaria para, você tem flúor na posição oposta, né? Esse grupo da acetofenona, e tem o flúor na posição para. Então, para flúor, fluoroacetofenona. Tá? Eu estou dizendo que o flúor está na posição para em relação a esse grupo acetofenona. Então, fica como derivado da acetofenona. Tá? Então, ou então a gente numera 1, 2, 3 e 4 e diz que o flúor está na posição 4. Então, 4 acetofenona. Tá claro? Bom, então Isso. tem aqui alguns derivados, tá? Então eu já coloquei aqui, olha, você tem aqui anisol, estireno e anilina. Então, o anisol é isso daqui, o estireno é isso daqui, e a anilina é isso daqui, certo? Então, só você substituir, colocar o grupo etil na posição orto, em relação a OCH3. Colocar o cloro na posição meta em relação ao grupo vinil. E para nitroanilina é colocar o grupo nitro na posição para em relação ao NH2. Certo? Então, vocês podem fazer aí. Já? Deixa eu ver aqui se alguém já colocou aqui no chat. Bom, qual é o grupo etil? O grupo etil é CH2 e CH3, não é? Gente, CH2 e CH3, não é? Isso. Quais são as posições orto em relação ao OCH3? Essa é uma posição orto e essa é a posição orto em relação ao OCH3, tá? Então, quem é o grupo? O grupo etil. Quem é o etil? O etil é
Vamos ver. Eu não estou conseguindo. Bom, esse grupo CH2, CH3, a gente pode colocar ou nessa posição orto, em relação ao CH3, ou nessa posição aqui, tá? Então, você pode colocar, bom, aqui tendo uma ligação, certo? Aqui é CH2. Se colocasse em cima, professora, ia dar errado? Também é a mesma coisa, são essas duas posições, Tá bom. né? Porque os exemplos que a senhora mostrou é para cima, aí eu fiquei meio confusa quando a senhora botou pro lado. Não, é a mesma coisa. A posição vizinha ao grupo OCH3, então tem duas posições, essas duas posições são iguais, certo? Certo. Então, CH2 e CH3 pode estar aqui, ou pode estar nessa outra posição vizinha. Ok? Bom, agora, no exercício letra B, você tem um cloro ligado na posição meta. Qual a posição meta em relação a esse grupo estireno? Esse vinil É, aqui. terceiro carbono, né, professor? Aqui, certo? Essa é uma posição meta, mas aqui também é uma posição, certo? Então, pode ter cloro aqui, ligado a esse carbono, ou então ter cloro ligado a esse carbono aqui embaixo. Por quê? Porque essas duas são as posições meta em relação ao grupo vinil. Alguma dúvida? Não. Bom, e para nitroanilina? Só tem essa posição oposta, tá? Essa posição. Então, você tem aqui um grupo aqui, NO2, Então, professora, o para só vai ter uma posição só no benzeno, então, né? É, Beleza. é.
Veja o seguinte, o nitrogênio é que fica ligado ao anel aromático, viu? Não é oxigênio, não. O NO2, o nitrogênio é que está ligado ao anel aromático. A gente coloca dessa forma para poder saber que é ele que vai ligar. Então, você vai fazer colocar uma ligação. Aqui, ó. Certo? Esse é NO2. Então, por quê? Porque essa posição. Essa é a posição beta em relação ao NH2. Ok? Ficou claro? Então, lembrando, a posição oposta só tem uma. Agora, a posição orto pode ser as duas posições, né? Ou aqui ou aqui. Eu estou falando considerando que só tem ligado ao anel aromático um substituinte. Certo? Então, a gente se refere sempre à posição em relação ao grupo substituinte. Vizinho é posição orto. Tá? Aqui, posição alternada, aqui você tem um carbono entre os dois grupos substituintes, e a posição oposta é a posição para. Tá claro? Bom, a gente só usa orto, meta e para quando só tem dois substituintes. Ter três substituintes a gente já não usa. Tá? Então, a gente faz a nomenclatura citando o nome dos grupos substituintes, sempre em ordem alfabética, como a gente tem feito nos outros. Tá? Lembrando o seguinte, quando a gente identifica os substituintes, a gente sempre coloca os substituintes de maneira que o localizador de cada um seja o menor possível, tá? Por exemplo, nesse composto, a gente está colocando como sendo um derivado do anisol, porque tem esse grupo OCH3. Então, essa é a posição 1, tá? Então, a gente vai numerar de maneira que os demais substituintes fiquem com menor localizador, quer dizer, em posições com numeração mais baixa. Então, se eu numerar nesse sentido, eu vou ter um flúor na posição 2 e um grupo etil, um CH2, CH3, na posição, aqui, 1, 2, 3, 4. Então, a gente coloca em ordem alfabética, tá? Como sendo um derivado do anisol. Então, 4, coloca logo o etil, porque é para colocar em ordem alfabética. Então, 4 etil, 2 fluoranisol. Então, nós estamos fazendo como sendo um derivado do anisol, porque o anisol aí já é um nome aceito pela IUPAC. Tá? Bom, aqui nós temos três grupos NO2 ligados a um tolueno. Tolueno é esse grupo aqui, o anel aromático ligado, um CH3 ligado ao anel aromático. Ok? Então, nós temos três grupos substituintes iguais. Então, tem três grupos NO2. Então, a gente coloca a numeração 1 aqui, porque vai ser derivado do tolueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia ser, para esse caso específico, nesse caso aqui particular, você tem 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar no mesmo. Certo? Então, você tem 2, 4, 6, trinitro, porque tem três grupos nitro. Trinitro, tolueno. Tolueno é
o CH3 ligado ao benzeno, como está aqui, ó. Certo? Tá claro? Então tá aqui, olha. A numeração do núcleo benzênico é feita de modo que o conjunto numérico atribuído aos grupos substituintes seja o menor possível. Eles devem ter o menor localizador, tá? E todos eles são citados em ordem alfabética, os substituintes, como nas outras nomenclaturas. Bom, então, no caso, o fenol é quem? O fenol é esse grupo aqui, OH ligado ao anel aromático, certo? E aqui a anilina é NH2 ligado ao anel aromático, esse é a anilina. Então, aqui nós temos grupos substituintes derivados do fenol, né? Composto derivado do fenol. Então, temos dois substituintes, o bromo e o metil. No caso da anilina, nós temos o CH3 e o CH2CH3. Quando tem anilina ou fenol, a prioridade é do OH e do NH2, certo? Você veja que aqui tem CH3, mas a gente não vai numerar a partir daí. É a numeração, ou a gente considera derivado da anilina e do derivado do fenol, tá? Apesar de ter CH3 aqui, apesar de ser CH3 aqui, a gente não faz como derivado do tolueno, e sim como derivado da anilina e do fenol. Certo? Então, nós temos temos um grupo metil na posição 2 e temos um grupo etil na posição 3. Então, em ordem alfabética, fica 3 etil, 2 metil anilina. Então, como derivado da anilina. Nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, quer dizer, um grupo metil na posição 3 e um bromo na posição 4. Então, como o bromo é em ordem alfabética, a gente coloca 4 bromo, 3 metil, fenol. Tá claro? Bom. Nesse caso aqui, como derivado do anisol. Então, você vai numerar daqui para cá. Porque o flúor vai ficar com a numeração. O flúor e o CH, porque se você fizesse o contrário, ia ficar um aqui, 2, 3, 4. O CH2 e CH3 iria estar na posição 4. 5, 6. Certo? E o flúor na posição 6. Tá? Então, os substituintes estariam em numeração maior. Tá? Um maior localizador. Então, você numera de maneira que os substituintes tenham a menor numeração possível, tá? Então, onde tem o grupo anisol, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em ordem alfabética, vai ficar etil na posição 4, então 4 etil. Tem um flúor na posição 2, então 2 flúor anisol. Certo? Esse exemplo a gente já viu. Então, esse daqui como sendo, nós já vimos também como sendo derivado da anilina. De maneira que é o seguinte, nesses exemplos, o nome base é derivado, o nome base do derivado do benzeno é onde a gente inicia a numeração. No anisol, o carbono 1, a numeração começa no grupo metoxila. O tolueno começa no grupo, o carbono 1 vai estar no carbono do grupo metila. E na anilina, o carbono 1 vai estar no grupo amino. Quem é o grupo amino? É o NH2. Quem é o metila do tolueno? É o CH3. E a metoxila do anisol é o CH3. Tá claro? Tá claro? Sim. Estão entendendo? Alguma dúvida?
Não, professor, não é dúvida, não, tô entendendo. Ei, professora, a senhora me chamou meu nome aí na chamada aí que eu não escutei não. Minha internet tá muito ruim, falhando. Eu vejo aqui quem não coloquei. Está aqui na lista. Tá certo, a casa que tá cheia de menino tá uma bagunça. Professora, por favor, repita. Bom, você tem nesse caso aqui, o NH2 ligado ao grupo aromático, ao anel benzênico, tá? Esse daqui é a anilina, tá? Voltando aqui para a tabelinha. Pronto. NH2 ligado ao anel aromático é a anilina. OCH3 ligado ao anel aromático é o anisol. OH ligado ao anel aromático é o fenol. Tá? Então, esses são, nesses exemplos, nós vimos isso aí. Então, nós podemos pegar como sendo derivado de qualquer um desses. Da anilina, do anisol, do fenol, da acetafenona, do estireno, do ácido benzoico, do benzaldeído, tá? Então, como sendo um derivado, não do benzeno, então, sim derivado desse derivado do benzeno. Porque esses já são derivados do benzeno, né? Mas esses nomes, esses substituintes, uma vez ligados ao anel aromático, eles formam nomes comuns que são aceitos pelo IUPAC. Então, um substituinte ligado a um grupo, a um composto desse, aí a gente pode colocar como sendo derivado desses compostos aromáticos, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos esse daqui é a anilina, NH2 ligado ao anel aromático, certo? E esse daqui é o fenol. Nós temos o OH ligado ao anel aromático. Tá claro? Então, os outros são substituintes que nós vamos colocar, vamos numerar, fazendo de maneira que o número 1 vai ficar no grupo, na hidroxila, no caso do fenol, e no grupo amino, no caso da anilina. Então, o número 1. Os demais substituintes, você vai numerar que eles têm a menor numeração possível, tanto aqui na anilina como aqui no fenol. Quando você for dar a nomenclatura, você coloca em ordem alfabética e no final, em vez de a gente não coloca benzeno, e sim anilina, porque você está partindo como sendo um derivado da anilina, tá? Porque senão você ia ter que colocar o grupo amino, benzeno. Se você tiver só ele, você pode colocar aminobenzeno, tá? Ou Sim, então você entendi coloca sim. um amino benzeno, você pode colocar também. Agora, ou então você coloca ele, já é um composto aceito pela EUPAC, então os outros são substituintes que você vai numerar de maneira que você vai colocar em ordem alfabética como sendo um derivado da anilina. Aqui do caso do fenol. Então, nós temos um grupo metil, um bromo, então, você numerando, 1, 2, 3, 4, então você tem um grupo metil no carbono 3 e tem um bromo no carbono 4. Então, vai ficar 4 bromo, 3 metil, fenol. Certo, Tá? Porque se professora, você fosse obrigada. colocar como derivado do benzeno, você teria que colocar, aqui é o grupo hidroxi. Então, você teria que colocar um hidroxibenzeno. Você teria que tirar o fenol e colocar hidróxido na posição 1. Então, terminava metil, continuava, né? Então, teria que ser, em ordem alfabética, teria que mudar a localização aqui. Teria que vir antes do 3-metil. Ficaria 1 hidróxido, porque em ordem alfabética ficaria 1 hidróxido, 3-metil benzeno.
tá? Mas vai ficar uma nomenclatura muito maior, então você vai pegar, em vez de colocar 3 substituintes para o benzeno, você vai colocar 2 substituintes derivados do fenol. Fenol já é a hidroxila ligada ao anel benzeno. Tá? Então, vai dar uma nomenclatura, vai ficar mais concentradinho o nome, tá? Bom, então é isso que nós fizemos. Então, quando a gente tem esses grupos que formam aqueles derivados da tabela, então a gente coloca a nomenclatura como sendo derivados disso, porque a gente deixa de colocar um substituinte. Em vez de colocar 3 substituintes como derivado do benzeno, a gente coloca, já tem esse grupo aqui que já é o anisol. Esse daqui, CH3, ligado ao anel aromático, então já é o tolueno. Então você coloca 3 grupos mais derivado do tolueno. Ficou claro, Laís? Sim, senhora, ficou sim. Obrigada. Então tá aqui a numeração. No caso do anisol, o carbono 1 é exatamente o da metoxila. No tolueno, o carbono 1 é no grupo metila. E na anilina, o grupo 1 é no grupo amino. Então, aqui, olha, o 1 é no grupo amino. Aqui, o 1 é no grupo metoxila, que é o OCH3 do anisol. E o 1 é no grupo metil do tolueno. Certo? E aí, depois, os outros substituintes devem ter a menor numeração. Então, você vai girar aqui, vai numerar o anel aromático, de maneira que os substituintes tenham a menor numeração possível. Claro? Bom, às vezes a gente não tem um, um grupo daquele que sirva como base, né? Não tem um CH3 que sirva como tolueno, não tem um NH2 que sirva como base para ser a anilina, o OH para ser o fenol. Então, quando a gente não tem, a gente vai fazer ele como derivado do benzeno. Então, a gente escolhe um deles para ser o número 1 e a gente faz a numeração de maneira que os demais tenham o menor número possível. Tá? E coloca em ordem alfabética. Tá? Então, aqui nós temos 3 grupos, olha, nós temos fluo, NO2 e CH2CH3, que não é base, não tem nenhuma base mais simples. Tá? Então, nós vamos colocar como sendo derivado do benzeno. Tá? Então, a gente pega um dos grupos, coloca com o número 1, e os demais a gente coloca aí de maneira que eles tenham a menor numeração possível. Né? Então, aí a gente está colocando 3 substituintes como derivados do benzeno. Então, nos 2 exemplos aqui. Então, nós temos cloro, nitro, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse caso aqui, você tem cloro, tem 2 grupos nitro, então deixa cloro com o número 1. Tá? Agora, a gente vai numerar os demais de acordo com esse 1. De maneira que os demais grupos substituintes tenham a menor numeração possível. E depois, em seguida, a gente coloca em ordem alfabética. Então, a gente coloca, olha, aqui, 4 etil, 1 flúor, o flúor na posição 1 e o grupo nitro na posição 2, benzeno no final. Tá? Então, tá aqui. Quando nenhum nome base simples é possível, tá explicadinho aí. Tá? É possível, as posições são numeradas de forma a dar o menor localizador no primeiro ponto de diferença. Tá? Os substituintes são sempre citados em ordem alfabética, como foi falado. Tá? Bom, às vezes a gente coloca também o grupo, o C6H5, né? O benzeno é C6H6.
Quando a gente tira um hidrogênio, a gente forma um grupo arila. Da mesma forma, quando a gente tem um alcano que a gente retira o hidrogênio, a gente forma um grupo alquila, né? Quando a gente tira, no caso do benzeno, e ele como substituinte, sai um hidrogênio ligado a uma cadeia, então nós dizemos que ele é um grupo arila. Nesse caso, esse grupo arila é chamado de fenil. Né? Então, quando o anel benzênico é pegado como substituinte de uma determinada cadeia, aí a gente chama ele de grupo fenil, que é o o C6H5, tá? Então, tá aqui, ó. Nós estamos colocando aqui a nomenclatura usando esse grupo aqui como sendo um substituinte dessa cadeia. Então, aqui é um álcool, em que é numerado 1, 2, dessa forma, a gente vai ver também. Então, nós temos uma hidroxila, que está aqui no carbono 1, e no carbono 2 a gente tem um grupo fenil. O grupo fenil é C6H5. Então, sai um hidrogênio e esse grupo se liga à cadeia principal. Então, nós dizemos que é o seguinte, nós temos aqui um fenil no carbono 2, porque o carbono 1 é esse carbono onde está a hidroxila. Então, 1, 2. Então, no carbono 2, nós temos um substituinte que é o fenil. E a cadeia principal, que nós chamamos, como tem 2 carbonos, é o etanol. Tá? Esse é o brometo de benzila, porque esse é o grupo benzila. C6H5CH2 é o grupo benzila. Tá? Então, como tem um bromo, é brometo de benzila. Bom, aqui nós temos uma cadeia lateral, tá vendo? Uma cadeia principal contendo 1, 2, 3, 4 carbonos. Se tem 4 carbonos e é um alceno, então é um buteno. Certo? Então, como era que você faria essa numeração dessa cadeia com 4 átomos de carbono? Que a gente partiria da extremidade mais próximo da dupla ligação. Se não tivesse esse substituinte aqui, então a gente poderia numerar dessa extremidade ou poderia numerar dessa extremidade, porque a dupla ligação ia estar entre os carbonos 2 e 3. Mas como tem um grupo fenil, que é o substituinte dessa cadeia principal, então a gente vai numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla ligação, de maneira que o grupo substituinte também tenha um menor localizador. Certo? Então, a gente numera a partir dessa extremidade. 1, 2, de maneira que nós temos aqui um grupo fenil no carbono 2 de um alceno, de um buteno. Tá? Então, ficaria 2 fenil, bute, 2 eno. E aí a gente está definindo onde está o grupo fenil e estamos colocando também onde está a dupla ligação, no carbono 2. Certo? Bom, como os grupos principais, né, os grupos de maior prioridade, aqui para dar a configuração da dupla ligação, eles estão, para esse carbono, eu tenho esse grupo que é prioridade em relação ao CH3. E aqui, para esse outro carbono, você tem um CH3 e um hidrogênio, que não está representado aqui, né? Então, o CH3 é a prioridade. Então, nós temos CH3 para esse carbono, a prioridade é uma de maior prioridade, e para esse outro carbono, nós temos o grupo fenil. Então, os dois estão no mesmo lado da dupla ligação. Então, é Z. Tá? Então, está sendo representado exatamente isso. Nesse caso, está representado a configuração da dupla ligação, carbono-carbono. Tá claro? No caso, é aquela questão de Z e E, não é isso, professor? Z Pronto, e E. entendi, sim, obrigada. Porque a gente está fazendo aqui, é a mesma coisa que a gente está fazendo na nomenclatura de um alceno, onde tem um grupo fenil como substituinte. Tá? Bom, nesse caso aqui, olha, porque olha, ficaria, se você colocasse como derivado do benzeno,
essa cadeia é muito mais difícil, muito mais complicada, muito mais cheia de substituinte. Então, vai ficar mais simples. Como essa cadeia lateral, né, como ser da cadeia principal, e esse anel aromático ficar como substituinte. Então, ele como substituinte é um fenil, tá? Então, como é a cadeia principal? Como é um alcino, começa aqui, ó, a partir da extremidade mais próxima da tripla ligação. Como a tripla ligação é terminal, então ela vai estar no carbono 1, tá? Então, nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6 carbonos a cadeia principal, então é um hexino, certo? Hexino. Onde está a tripla ligação? No carbono 1. Então, hexino 1, tá? Então, vai ser, vamos colocar identificar os substituintes, vamos numerar, depois colocar em ordem alfabética. Nós já sabemos que temos o hexino, que vai ser o último nome, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos um cloro no carbono 4 e temos um grupo fenil no carbono 5. Colocando em ordem alfabética, vai ter 4, cloro, 5, fenil, hexino. Para a gente localizar a tripla ligação, a gente tem que colocar o 1. Então, hexino, ou hexino 1. Certo? O fenil aqui é substituinte. Ok? Tá claro? Pronto. Quando nós temos dois anéis aromáticos ligados, nós dizemos que nós temos um bifenil, tá? Que é o nome UPA, tá? Ou então nós dizemos que nós temos o fenil como substituinte do anel do benzeno. Então, nós temos fenil-benzeno. E nós temos o fenil na posição 4, a gente colocou 1 como sendo cloro. Então, cloro 1, fenil 4, benzeno. Certo? Bom, e agora nós vamos começar as reações do benzeno. Bom, então até aí a gente viu nomenclatura e nós vamos começar as reações do benzeno. Então, como eu falei, o benzeno ele tem 6 elétrons π, né? 6 elétrons π. Então, ele é bastante insaturado. Ele é rico em elétrons. Ele tem 6 elétrons π para ser usado para reagir com espécies que gostam de elétrons, tá? Então, ele, apesar de ser bastante insaturado, ele não segue as reações as reações de alcenos e alcinos, que são os compostos insaturados. As reações características dos alcenos e dos alcinos é uma reação de adição, então, em que quebra a ligação π e forma 2 ligações sigma, ou quebra 2 ligações π do alcino e forma 4 ligações sigma. Então, as reações características de alcenos, de alcinos, de dienos, de trienos, tudinho são reações de adição, tá? Então, quebra a ligação π e são formadas os compostos com ligação sigma. É a reação de adição. O benzeno, apesar dele ter 3 insaturações, eles formam um anel aromático, né? Essa aromaticidade do anel, ele dá uma estabilidade adicional ao anel, ao benzeno. Então, o benzeno, ele não gosta, ele não tem facilidade de participar de reações, apesar dele ser bastante insaturado, mas ele não participa de reações de adição. Para participar de reações de adição, ele precisa de condições bastante enérgicas, tá? Então, em vez de reações de adição, as reações
características do anel benzênico, são as reações de substituição, tá? Então, o que acontece? É uma região rica em, então, substituição. Que tipo de substituição? Que tipo de espécie ataca o anel aromático? Recebe, se liga ao anel aromático. Como o anel aromático, ele é rico em elétrons π, ele tem 6 elétrons π, então, quem vai atacar, quem vai se ligar ao anel aromático vai ser exatamente aquela espécie que gosta de elétron. E são chamados de eletrófilos, ou reagentes eletrofílicos. São aquelas espécies deficientes de elétrons, ou que são positivas, ou que têm um centro positivo. Tá? Então, esses eletrófilos é que vão se ligar aos carbonos daqui do anel aromático. Então, você tem um anel aromático. Esse AR está substituindo o benzeno, o aromático, tá? Então, todos esses carbonos do anel têm um hidrogênio. Então, é isso que nós estamos representando aqui. O anel aromático ligado ao hidrogênio. Então, na presença de um eletrófilo, o hidrogênio sai, ele sai na forma de H+, e o eletrófilo vem e se liga aqui no lugar dele, fica no lugar dele. De maneira que a reação geral é essa, a RH, e não tem quebra de ligação, e o que acontece? Sai esse hidrogênio e é substituído por esse eletrófilo. Tá? Então, as reações características dos compostos aromáticos é reação de substituição eletrofílica, certo? Por que substituição? Porque é substituído um hidrogênio por um eletrófilo aqui. Por que eletrofílica? Porque a espécie que vai fazer que vai substituir esse hidrogênio é uma espécie que gosta de elétrons. É uma espécie eletrofílica, é um eletrófilo. Certo? Então, essa espécie é que ele ou é um centro positivo ou tem uma carga positiva. Então, essas espécies que vão substituir o hidrogênio, que esse hidrogênio vai sair na forma de H+. Então, essa é a equação geral. Sai hidrogênio, entra o eletrófilo. Tá? Então, esse hidrogênio vai se ligar com a parte aniônica daqui. Porque essa ligação quebra, de maneira que esse eletrófilo é que fica com carga positiva, os demais fica com carga negativa, que vai ligar com o hidrogênio que sai, tá? Então, as reações de substituição eletrofílica que nós vamos falar são essas, reações de nitração, sulfonação, halogenação, alquilação de Friedel-Crafts e acilação de Friedel-Crafts. Todas essas reações, elas têm mais ou menos o mesmo mecanismo. Às vezes uma etapazinha a mais, tá? Mas todas essas reações, elas têm o mesmo mecanismo geral, tá? O que diferencia é quem é o eletrófilo da nitração, quem é o eletrófilo da sulfonação, quem é o eletrófilo da halogenação, da alquilação de Friedel-Crafts, da acilação de Friedel-Crafts. O que vai variar exatamente é o eletrófilo, tá? Então, tá aqui. Esse é o mecanismo geral, né, que acontece. Na primeira etapa, então, nós estamos representando aqui, são 6 elétrons π, então, tem 3 ligações duplas, né? A gente está representando, mas lembra que eu falei para vocês o seguinte, que esses elétrons são deslocalizados. Nós estamos representando assim por efeito de dado, tá? Mas essa dupla ligação poderia estar aqui, essa daqui poderia estar aqui e essa daqui poderia estar aqui. Na verdade, essa representação é uma representação de uma estrutura de ressonância, tá? Então, a gente, para efeito didático, a gente pode representar, mas vocês têm que saber que é o seguinte, que esses 6 elétrons π, eles pertencem não só a esses 2 carbonos, ele pertence a todos esses carbonos. Então, o que é que nós temos? Nesse anel aromático, nós temos 6 elétrons π,
tá? Então, na primeira etapa, o que acontece? Os elétrons π do anel atacam o eletrófilo. Por quê? Porque o eletrófilo é alguém que tem carga positiva ou é um centro positivo. Então, quando eu digo isso, é que é o seguinte, se você tem uma espécie como aqui, você vai, como está aqui representado, essa ligação é uma ligação polarizada no sentido esse aqui é um centro positivo, uma deficiência de carga positiva, e esse daqui é um ânion, ou uma densidade de carga negativa, tá? Então, o que acontece? Na primeira etapa, quebra a ligação π, aqui vocês sabem que tem um hidrogênio, né? Todos esses carbonos têm um hidrogênio ligado a ele. Esse é 6H5. Então, o que acontece? Inicialmente, quebra a ligação π e se liga o eletrófilo usando o par de elétrons daqui, esse carbono aqui usou esse par de elétrons para formar a ligação com o eletrófilo. Aqui já tinha um hidrogênio. Quando ele usou esse par de elétrons daqui para se ligar com o eletrófilo, o que acontece? Esse carbono aqui ficou deficiente, porque o elétron dele, que foi usado para formar a ligação π, esse elétron foi usado para fazer a ligação com o eletrófilo. Então, ele ficou deficiente. Então, ele formou um carbocátio, nós chamamos, né? Ele formou um carbocátio. Então, esse carbocátio, essa carga positiva aqui, que existe na primeira etapa, ela é atenuada, não é concentrada aqui. Por quê? Porque essa dupla ligação é uma estrutura de ressonância que existe. Essa dupla ligação ele pode vir para cá, essa carga positiva centralizada aqui, depois esse par de elétrons pode vir para cá, essa carga positiva aqui. Tá? De maneira que esses elétrons estão deslocalizados. E essa carga positiva, ela é estabilizada por ressonância. Tá? Então, tá aqui. Nessa etapa, o carbocátio é gerado e estabilizado pelas possíveis estruturas de ressonância. Então, inicialmente, forma o carbocátio, quando esse carbono aqui utiliza o par de dois elétrons para formar a ligação sigma com esse eletrófilo. Só que é o seguinte, essa aí é uma primeira etapa, só que dessa forma ele quebra a aromaticidade do anel aromático. E o anel aromático, ele tem tendência aqui, em vez de vir uma espécie de vir um ânion e neutralizar essa carga, ele não tem tendência, porque isso daí é um ganho de energia muito grande, tá? Então, a tendência dele é sair esse hidrogênio e refazer o anel aromático. Então, saindo o hidrogênio como H, mas esse par de elétrons migra para cá e ele retorna ao estado de 6 elétrons π. Então, é exatamente o que está sendo mostrado aqui. Nessa segunda etapa, a parte aniônica, ele vem e retira o hidrogênio. Em vez de ele entrar aqui para neutralizar, ele não teria, isso é um gasto de energia muito grande para acontecer isso. Então, não tem tendência a isso. A tendência é o quê? Esse ânion tirar esse hidrogênio, sai como, aí forma HY, tá? E esse par de elétrons daqui, da ligação carbono-hidrogênio, vem e migra para cá, neutralizando essa carga. Então, refaz o anel aromático. Então, existem duas possibilidades. Esse íon entrar aqui e esse íon retirar o hidrogênio. Só que, na prática, se verifica que isso não acontece. Tá? Em vez do Y entrar e formar esse composto, isso daí era um gasto de energia muito grande, então a tendência dele não é essa. A tendência dele é sair esse hidrogênio e refazer a aromaticidade. Então, ele volta a ter 6 elétrons π. Então, a tendência é refazer o sistema π do anel. Entendido? Bom, então, na nitração, como eu disse para vocês, é o seguinte, essas duas etapas, esse é o mecanismo geral. Seja para nitração, para sulfonação, para todos eles, ele vai basicamente acontecer isso. Entrar o eletrófilo e sair o hidrogênio refazendo o anel aromático, tá? O que vai mudar é o eletrófilo.
Às vezes, de uma etapa, de um tipo de reação para outra, às vezes acontece de ter mais uma etapazinha, mas é basicamente aquilo, tá? O mecanismo geral. Bom, na nitração, o que é que acontece? A gente usa uma mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico, tá? Uma mistura que nós chamamos de mistura nitrante. Nessa mistura nitrante, vai ocorrer a reação e vai formar o que nós chamamos de vai produzir o eletrófilo, que é o íon nitrônio, certo? Bom, essa reação está representada aqui embaixo, certo? A reação de ácido nítrico com ácido sulfúrico forma o íon nitrônio. O íon nitrônio, tá? É quem vai receber o ataque do anel aromático. Então, esse aqui é o eletrófilo. Então, esse nitrogênio tem carga, ele é produzido pela reação de ácido nítrico com ácido sulfúrico. Então, quando você faz a reação de benzeno com ácido nítrico na presença de ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico aqui é catalisador, certo? É catalisador. Então, ele vai haver uma reação, ele vai levar à formação do eletrófilo, que é o NO2, a carga positiva está em cima do nitrogênio. Quando ele vai substituir esse hidrogênio, então esse eletrófilo vem essa dupla ligação quebra, a mesma coisa. Então, o que aconteceu aqui nessa equação geral. Então, quem é esse E? É o NO2+. Então, vai quebrar a ligação π, vai entrar NO2+, certo? Com hidrogênio, e depois o ânion vem e retira, né? Tem ânion, aqui retira o hidrogênio e refaz o anel aromático. Então, o que vai acontecer? Na nitração, o grupo NO2+, vai substituir o hidrogênio. Então, ele é o eletrófilo. Ok? Bom, então é isso que está aqui representado. Você veja aqui, o eletrófilo, ele vem, quebra essa ligação π e entra dessa forma, NO2+, e forma essa carga positiva. Então, o ânion vem, retira o hidrogênio, e esse par de elétrons vem para cá, refazendo o anel aromático. E vai ficar o grupo NO2 substituindo o hidrogênio. Então, o NO2+, é o eletrófilo, tá? Que vai substituir o hidrogênio. Na nitração, é o eletrófilo que vai substituir o hidrogênio. Bom, a sulfonação é a reação também do benzeno com ácido sulfúrico, e é sulfúrico concentrado. Lá o ácido sulfúrico, a gente faz uma mistura nitrante, esse ácido sulfúrico, ele vai servir como catalisador, tá? Aqui não, aqui você usa só ácido sulfúrico e calor. Ácido sulfúrico concentrado e calor. Então, esse hidrogênio, ele é substituído olha, aqui, nesse caso aqui, como você vê, tem 4 hidrogênios ligados, 4 oxigênio ligado ao enxofre. Então, esse enxofre é o centro positivo, então é ele que vai se ligar ao anel aromático. Então, está aqui. A etapa lá é exatamente esse. Quebra a ligação π, né? Vai entrar o SO3H, substituindo, na verdade, vai sair o OH daqui e hidrogênio. E esse SO3H é que vai substituir esse hidrogênio. Esse é o eletrófilo. Bom,
essa reação de sulfonação, se a gente fizer com ácido sulfúrico concentrado, ela é uma reação rápida, né? Só que a velocidade aumenta muito quando, em vez de a gente usar ácido sulfúrico concentrado, é usar ácido sulfúrico fumegante, tá? O ácido sulfúrico fumegante, que é o SO4, H2SO4, rico em SO3, existente ali dentro do H2SO4. Então, a velocidade de sulfonação é bastante aumentada, tá? E, nesse caso, o eletrófilo é o SO3. Então, esse SO3, com o ácido sulfúrico fumegante, que é rico em SO3, então, esse SO3 que é o eletrófilo. Então, é ele que vai entrar, SO3, e depois vai ficar com carga negativa, então vai entrar o hidrogênio no meio para poder neutralizar a carga. Está aqui mais ou menos um mecanismo, né? Então, SO3 ele entra aqui, esse daqui tem uma carga positiva, na verdade, não é que seja uma carga, é um centro positivo, tá? Então, ele se liga a esse carbono, esse daqui vai adquirir uma carga positiva, certo? Depois sai o hidrogênio, sai o SO3, tira o hidrogênio na forma de H+, esse par de elétrons migra refazendo o anel aromático, e como tem carga negativa nos dois oxigênios, o que é que acontece? Ele vai e neutraliza essa carga, porque a outra carga negativa está exatamente para neutralizar a carga positiva do enxofre, tá? Bom, eu não vou cobrar mecanismo, certo, gente? Estou mostrando, mas eu não vou cobrar o mecanismo. Eu quero só que vocês saibam o seguinte: na sulfonação vai sair esse OH, hidrogênio, vai entrar SO3H no lugar do hidrogênio. Na nitração vai entrar NO2 no lugar do hidrogênio, certo? Esses são os eletrófilos. É o SO3 ou o NO2, tá? Bom, no caso da halogenação, a gente utiliza geralmente bromo e cloro, né? A halogenação seria a reação na presença de halogênio, né? Molécula de halogênio, só que geralmente as reações ocorrem na presença de Br2 e Cl2, em que a gente faz o quê? A bromação e a cloração, tá? Essa reação de halogenação é diferente da reação de halogenação que ocorre lá nos alcanos, tá? Porque lá é via radical livre, aqui não. Aqui é iônica. Polariza a ligação e entra de carga positiva. Esses tanto o bromo como o cloro, né, essas moléculas são eletrófilos fracos. Então, para que a reação ocorra, necessita de ácido de Lewis, né, para poder catalisar a reação. Então, esses são catalisadores, tá? Os catalisadores, eles servem para diminuir a barreira de ativação, né? Diminuir a barreira de ativação de maneira que a reação ocorra mais rápido. Você veja o seguinte: se você tiver aqui o benzeno na presença de bromo, na ausência de catalisador, essa reação não ocorre. Já se você colocar o catalisador, a reação sai um hidrogênio daqui, ele é substituído pelo halogênio, que nesse caso particular é o bromo, que a reação é com bromo. Então sai o hidrogênio, porque cada carbono desse tem um hidrogênio. Bom, a gente está colocando aqui, mas poderia ser qualquer posição dessa. Era a mesma coisa, ia dar bromo-benzeno, tá? Porque nesse caso aqui, todos os hidrogênios são iguais. Ok? Bom, aqui também o mecanismo, mas eu não vou deixar aqui, só mostrar aqui. No caso do catalisador, o que é que acontece? O catalisador, ele se liga com o bromo
polariza a ligação e sai um bromo, um centro positivo, vai formar FSL4 menos, aqui nesse caso, FeBr4 menos, e vai sair, vai ficar Br+. Então, Br+ é que vem e se liga aqui, né, formando esse cátion. Depois, o FeBr4 menos, ele vem e retira o hidrogênio. Esse aqui tá, essa setinha tá errada. Ui. Na verdade, vai retirar o hidrogênio, não é atacar o carbono. Certo? Ele vai retirar o hidrogênio. Vai retirar o hidrogênio, vai formar HBr, vai refazer o catalisador, que o catalisador é sempre regenerado no final, e vai regenerar o, a- o, o anel aromático, tá? Com a perda do hidrogênio. Bom, a outra reação é a reação de alquilação de Friedel-Crafts. A reação de alquilação de Friedel-Crafts, né? Friedel-Crafts foi exatamente os dois pesquisadores que descobriram essa reação. Essa reação ocorre na presença, quer dizer, o benzeno no haleto de alquila. O que é um haleto de alquila? Haleto de alquila são aqueles compostos que têm essa fórmula aqui, RX. R é um grupo alquila. Um grupo alquila, um metila, um etila, um isopropila, um tercobutila, certo? Então, na presença de haleto de alquila. Então, está aqui a reação. Então, nesse caso, essa polarização, RCl, é polarizado no sentido do cloro. Então, essa reação, essa ligação vai se quebrar, o cloro vai sair levando o par de elétrons e vai ficar R+. Esse R+, que é esse aqui, esse carbono é um centro positivo, é que vai substituir o hidrogênio. Certo? E essa reação ocorre na presença também do catalisador. Então, o hidrogênio é substituído pelo R do grupo alquila, do haleto de alquila. Certo? E a última reação... Bom, ainda tem mais coisa para falar. Falta mais uma reação. Certo? Então, até quinta-feira. Quinta-feira a gente termina. Vocês já vão estudando, já vão... Boa noite. Tchau, Boa noite, tchau. professor. Boa noite, professora. tchau. Boa noite, professora. Tchau. Até. Boa noite, pessoal. professora. Bom descanso. Como? Eu já botei, está aqui na relação.